Instalação e dimensionamento. Os condicionadores de energia elétrica fiel foram desenvolvidos com a finalidade de serem de fácil instalação. São leves, compactos e instalados em paralelo ao sistema. Os tamanhos são padrões, devido à seguinte consideração. Se dobrarmos os valores dos componentes internos, a absorção das distorções será duplicada. Porém, se instalarmos dois condicionadores fiel no mesmo barramento, afastados alguns centímetros, podemos conseguir até 5 vezes o rendimento. Isto ocorre devido ao comprimento de onda da distorção de frequência, sobre qual o condicionador irá atuar. Conforme aumenta a frequência da distorção, seu comprimento de onda diminui, o que permite aos condicionadores fiel, quando próximos, atuarem sobre ondas diferentes ou ângulos diferentes sobre a mesma onda de senoide. Antes de iniciarmos a instalação, devemos localizar os condutores fases ou barramentos, e o local mais fácil de conexão. Para não desligarmos todo o sistema, recomendamos a utilização de um disjuntor secundário pré-existente. Também devem ser localizados o condutor do neutro e do aterramento. Caso exista apenas o condutor terra ou o condutor neutro, este deve ser ligado nas duas saídas. Se o sistema possuir disjuntores DR, a ligação deve ser feita apenas no condutor terra. Devemos identificar no quadro de comando se existe espaço disponível para o condicionador fiel e seus disjuntores, e se há necessidade de fixação de um trilho DIN. A instalação trifásica. As versões trifásicas apresentam 5 conectores, 3 para as fases, 1 para o neutro e 1 para o terra. Entre as fases e o condicionador, recomendamos a instalação de 3 disjuntores monofásicos, de 10 amperes. A fiação recomendada é de 2,5 a 4 mm, dependendo da distância do barramento. Nesta instalação, devem ser localizados os barramentos ou condutores fases, e os condutores terra e neutro. Devem ser conectados os condicionadores aos disjuntores, às saídas de terra e neutro, e conectados os disjuntores às fases. Caso ocorra algum problema com os condicionadores fiel, um dos 4 LEDs se apaga. 3 LEDs representam as 3 fases e o 4º LED representa a atividade do condutor terra. Em sistemas bifásicos, utilizamos equipamentos trifásicos, conectando apenas 2 fases. Instalação monofásica. Em sistemas monofásicos, existem 2 versões de condicionadores. Um com 3 conectores, sendo um da fase, um no neutro e outro do terra. Entre a fase e sistema, recomendamos a instalação de um disjuntor monofásico de 10 amperes. Outro modelo monofásico é como o anterior, acrescentado de uma saída em série, onde 2 conectores fase e neutro podem alimentar um equipamento de até 3 amperes, como, por exemplo, a fonte de um CLP ou circuito eletrônico. Esta versão, além da filtragem em paralelo comum a todos os modelos, é indicada para alimentar equipamentos de baixo consumo e muito sensíveis presentes no sistema. Após a instalação de cada condicionador de energia elétrica fiel, deve ser medida a corrente de drenagem. Com um alicate amperímetro sobre os condutores terra e neutro deve-se anotar o valor máximo de corrente, comparar com a tabela de absorção. Se o valor for abaixo da referência, o aterramento não está eficiente. Se for acima, o condicionador está subdimensionado. Neste caso, deve ser instalado mais um condicionador fiel próximo a este local. Dimensionamento. Antes de fazer o dimensionamento, devemos ter em mente como as distorções se originam e se movimentam pelo sistema. As distorções podem ser de origem externa, principalmente quando se compartilham transformadores. Com mais frequência são de origem interna. Neste caso, elas podem ser originadas e absorvidas no mesmo quadro de comando. Originadas por um equipamento e absorvidas por outro. E até originadas no setor da fábrica e absorvida por outro. As distorções continuamente são produzidas, e assim como um raio, se deslocam em direção ao aterramento, sempre pelo percurso de menor impedância, geralmente passando pelo equipamento de maior consumo próximo.
Com os condicionadores fiel presentes no sistema, as distorções que continuamente são geradas se deslocam sempre em direção aos condicionadores de energia elétrica fiel. Se o sistema não possuir aterramento, o neutro que é aterrado junto ao transformador receberá as distorções, o que pode sobrecarregar o neutro. Quando equipamentos possuem hastes de terra individuais, recomendamos a conexão das hastes entre si. Isso eliminará a diferença de potencial entre os equipamentos e proporcionará a melhora do aterramento. No dimensionamento ideal, todo parque fabril é contemplado. O número mínimo de condicionadores fiel instalados é de 1, quando o objetivo único for a proteção contra descargas atmosféricas. Este deve estar instalado na entrada, logo após o disjuntor principal. Quando máquinas apresentam problemas relacionados à manutenção como queima de circuitos, perda de programação, leitura incorreta de sensores, dificuldade em regulagens, etc. O mínimo de condicionadores fiel recomendados são 2, um no quadro de comando da máquina e outro no quadro de distribuição que antecede o da máquina e está em comum com outras áreas do sistema. Em condomínios, o recomendado é a instalação de um condicionador fiel junto ao quadro de medições, um condicionador fiel na sala de máquinas do elevador, e devido às distâncias, um condicionador fiel na caixa de entrada de cada apartamento. Existem duas formas de se fazer o dimensionamento, uma complexa, onde é levantado o diagrama unifilar, são feitas medições de massa e da qualidade da energia, e a partir destes dados, são dimensionados e fabricados condicionadores personalizados. Um dimensionamento simplificado, sem perder eficiência, que é feito na maioria dos casos, segue as seguintes considerações. Na entrada do sistema, após o disjuntor principal, sempre é instalado um condicionador fiel. Quando o transformador é igual ou maior de 500 kVAr, são instalados 2 condicionadores. A finalidade principal destes condicionadores é a proteção contra descargas atmosféricas e a filtragem das distorções de origem externa. Na sequência, são instalados condicionadores junto aos quadros de distribuição. Ramais que contenham máquinas de pequeno consumo ou sistema de iluminação levam apenas um condicionador. Máquinas de maior porte, como centros de usinagem e injetoras, levam um condicionador por máquina. Quadros de comando com múltiplas portas levam condicionadores, junto aos equipamentos geradores de distorções, como é o caso de inversores de frequência. Importante: não devem ser instalados condicionadores em locais com fornos a arco e fornos de indução. Neste caso, os condicionadores são instalados nas outras áreas do parque fabril que com certeza estão sofrendo com as distorções geradas por estes equipamentos. Conforme já citado, após a instalação, é recomendável medir a corrente drenada pelos condicionadores fiel e comparar com a tabela de absorção, conforme o modelo e tensão de trabalho. Condicionadores sobrecarregados podem ter sua vida útil diminuída. Neste caso, são instalados condicionadores adicionais no mesmo quadro. Qualquer dúvida adicional, favor entrar em contato pelo site www.fiel.com.br ou pelo e-mail fiel@fiel.com.br.